Cumprimento a todos com a paz do Senhor Deus Jeová, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para mostrar mais erros da Igreja Católica diante da Palavra de Deus. Meus amados católicos, falo os meus amados porque o segundo mandamento de Deus é amar ao próximo, e porque eu fui católico, mas hoje eu conheço a palavra de Deus. Hoje eu sou liberto pela palavra de Deus. E estou aqui mais uma vez para abrir os olhos dos católicos para a doutrina da Igreja Católica. Eu vou falar sobre dois erros da Igreja Católica hoje, diante da palavra de Deus, que é a Bíblia. E tudo que é erro traz condenação. Quero falar o que é pecado. Pecado é tudo que fazemos ao contrário que está escrito na Bíblia. Meus irmãos, eu não venho falar de mim, da minha mente, da minha pessoa. Eu venho aqui tudo com teoria e base bíblica. Porque muitos põem a religião acima da palavra de Deus. Porque as pessoas, quando são confrontadas a palavra de Deus com os erros da religião, muitos abandonam a palavra de Deus para defender a religião. Isso é um erro, porque religião nenhuma salva ninguém, nem evangélica, nem católica, nem budista, nem espírita, nenhuma religião salva ninguém, a não ser a palavra de Deus. Essa aqui, a Bíblia Sagrada, essa aqui salva. O primeiro erro que eu vou falar hoje, no livro de São Mateus, livro de São Mateus, que foi escrito pelo Santo Mateus, apóstolo de Cristo, no capítulo 23, no versículo 9, a palavra diz, aqui quem está falando é o próprio Jesus, que no capítulo 23, o versículo 1 fala: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. No versículo 1. Chegando no versículo 9, Jesus diz: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Irmãos, tirando o nosso Pai, genitor, carnal, que nos fez, porque Jesus trata da parte espiritual. Não devemos chamar ninguém por Pai, a não ser Deus dos céus. Ninguém na terra chameis vosso Pai, porque há um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Agora eu vou falar o que a Igreja Católica induz aos escondidos. Ela induz aos seus fiéis ao pecado. Porque a palavra padre em espanhol significa pai. Então toda vez que os seus fiéis chamam o padre de padre, está pecando, porque está indo contra a palavra de Deus. Toda vez que os seus fiéis, porque padre em espanhol é pai, e papa em italiano é pai também. E toda vez que você chama o papa de papa, você está cometendo pecado, porque você está chamando ele de pai, e pai só Deus.
A Igreja Católica induz os seus fiéis ao erro. E a todos aqueles também que chamam o padre de padre está pecando, cometendo pecado. Todo aquele que chama o Papa de Papa está também cometendo pecado. Não somente os seus fiéis. Estão vendo como é grande o erro da doutrina católica? Ela induz as pessoas ao erro, ao pecado. O segundo erro que eu quero mostrar aqui está em Timóteo 4, primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Esta carta ao Timóteo é uma das duas cartas escritas do Santo Paulo a Timóteo, para dar instruções sobre a doutrina e a ordem e a disciplina nas igrejas. Santo Paulo era missionário. Timóteo fez missões junto com Paulo. Eles andavam pregando a palavra de Deus. E Timóteo era da cidade de Éfeso. Hoje a cidade de Éfeso é o país chamado Turquia. E eles fundaram uma igreja na cidade de Éfeso. E Paulo deixou Timóteo como bispo, a palavra diz bispo, né? Mas podia ser como pastor, bispo ou pastor, né? Você pode procurar na Bíblia todinha que não existe a palavra padre. Porque pai, somente Deus. Nem papa, porque pai, somente Deus. Então ele deixou, a Bíblia fala que ele deixou Timóteo como bispo daquela igreja. E ele partiu, deixou Timóteo como bispo da igreja e partiu para as missões. E ele encontrava-se na cidade de Macedônia e enviou esta carta para Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler a palavra de Deus agora. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. O que é que a Igreja Católica faz com os padres, que não existe padre, seriam no caso pastores, porque a Bíblia só fala em pastores, bispos. A Igreja Católica proíbe o casamento dos seus padres, que seriam seus pastores no caso, né? Os dirigentes da igreja. E olha o que diz aqui a palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e cauteriza a própria mente, proibindo o casamento. Vocês conseguem entender o erro que a doutrina católica induz
os fiéis, os padres, os seus dirigentes de igreja. Não estou falando de mim não, irmãos, eu estou lendo a palavra de Deus. Doutrinas de demônios, proibindo o casamento. Vamos acordar, católicos, para a palavra de Deus e abandonar religião. Isso é uma carta de Timóteo, ou de Paulo, Santo Paulo a Timóteo, instruindo sobre a doutrina e a ordem e a disciplina nas igrejas. Vamos voltar mais um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. A palavra diz assim, Santo Paulo diz, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra desejo. O episcopado é algum cargo na igreja. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus? Vou ler novamente do começo. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Vocês conseguem entender o erro da igreja católica? Primeiro que levam seus fiéis, que induzem os seus fiéis a chamar os seus dirigentes de pai. Pai é Deus, que é santo, o único, Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Pai, e não o padre, nem o papa. E depois proíbem o casamento, que eu acabei de ler, doutrina de demônios, a proibição de casamento. Espero que abram os olhos, católicos, para a doutrina evangélica, para a doutrina da igreja, doutrina de religião, doutrina de homens, porque eu acabei de ler aqui a palavra de Deus. Espero que todos estejam na paz do Senhor. Entre no nosso canal no YouTube, a pura palavra de Deus, e vejam mais erros da igreja católica. Porque todo erro diante da palavra de Deus é pecado, e todo pecado traz condenação, e a condenação leva ao inferno. Que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.